Welcome back to Calvary. Então, bem-vindos de volta a Calvary. Welcome back to our study in John. Bem-vindos de volta ao nosso estudo em João. And we are finishing up chapter 11 tonight. E a gente está terminando o capítulo 11 hoje. And it's been an exciting chapter. Tem sido um capítulo bem legal. Because basically what's going on here is we get to see the resurrection of the dead in this man Lazarus. Porque basicamente o que acontece nele é que a gente consegue ver a ressurreição de um homem, Lázaro. Okay? Lazarus died. Lázaro morreu. He was dead 4 days. Ficou morto 4 dias. They literally put him in a grave for 4 days. Literalmente, ele tinha sido colocado num túmulo por 4 dias. And Jesus raised him from the dead. E Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Like it was nothing. Como se não fosse nada. Okay, now the whole purpose of this book, remember, is that John is trying to show you that Jesus is the Messiah. E lembre-se que todo o propósito desse livro é João te mostrando que Jesus é o Messias. And so he's showing these amazing miracles that Jesus does. Então ele está te mostrando esses milagres incríveis que Jesus faz. Like healing someone who's paralyzed. Como curar algum paralítico. Like healing a man who was born blind. Curar um homem que tinha nascido cego. Or raising someone from the dead. E aí ressuscitar alguém dos mortos. And he's showing him, hey, look at this is the Messiah. Ele vem mostrando, esse é o Messias. Okay, now what we're going to look at today is the part that comes afterwards. E aí o que a gente vai ver hoje é a parte que vem depois. We stopped last week in verse 44, that's when Lazarus came out of the tomb. A gente parou na semana passada no versículo 44, que é quando Lázaro saiu do túmulo. Okay, now what we're going to see there is a plot by the Jewish leaders to kill Jesus. E aí agora a gente vai ver que teve esse plano dos líderes judeus para matar Jesus. Okay, and so we're going to see exactly what's going on. E a gente vai ver exatamente o que está acontecendo aqui. Okay, we'll look at this in 2 parts. Então a gente vai ver isso em 2 partes. Okay, the first part talks about the Jewish leaders' plot to kill Jesus. A primeira fala sobre esse plano dos judeus para matar Jesus. Verse 45 through 52. Dos líderes judeus, desculpa, do versículo 45 aos 52. Okay, and the second part talks about the Passover arriving. E a segunda parte fala sobre a chegada da Páscoa. Okay, and that's 53 through 57. Dos versículos 53 ao 57. Okay, so let's get started. Então vamos começar. Look at verse 45 and 46. Dos versículos 45 ao 46. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Okay, so remember, all these people came to Mary and Martha to comfort them when their brother died. Então lembra que tinha vindo todo esse pessoal para casa de Maria ali para confortá-la porque o irmão dela tinha morrido. Okay, this is very similar to what we do, right? Isso é bem similar àquilo que a gente já faz. Somebody dies, you have a big like funeral service, velório. Alguém morre e a gente tem o velório. Okay, and then all these people come and they stay there all night to visit the family. E vem então várias pessoas e ficam ali a noite inteira visitando a família. These guys would stay sometimes days. E esses caras ali, eles às vezes ficavam dias. Okay, now this worked out perfectly for Jesus. E isso tudo funcionou perfeitamente para Jesus. Because when he arrives, the whole crowd's already there. Porque então quando ele chega, toda aquela multidão já está lá. When Mary comes out to meet him, e quando Maria vem encontrar com ele, the whole crowd follows her, thinking she's running to the tomb to cry. Sai toda aquela multidão seguindo ela, achando que ela vai pro túmulo chorar. And so then Jesus raises Lazarus from the dead. E aí então quando Jesus ressuscita Lázaro, the whole crowd sees it. Tem toda essa multidão ali. They literally see a man wrapped in cloth, in spices. Literalmente eles veem um homem sair dali do túmulo, todo enrolado em faixas e com perfumes. And he's got wrapping all over his body and over his head. E ele está todo enrolado pelo seu corpo inteiro e até sobre o rosto. And Jesus says, unwrap this man, let him go. E Jesus diz, desamarra ele e deixa ele ir. Everybody saw that. Todo mundo viu isso. Okay, and what happens? E o que aconteceu? Well, it says that many of them believed. Então aqui a gente vê, diz que muitos creram. Okay, obviously, right? Óbvio, né? They were there, they saw the tomb get closed. Eles estavam ali, eles viram o túmulo que estava fechado. They knew the man was dead. Eles viram o túmulo ser fechado e sabiam que o homem estava morto. And this broke the idea in their minds of their culture. E eles tinham ainda essa ideia na mente deles, por causa da cultura deles, that if someone was dead for 3 days, maybe they could rise again. De que se alguém ficou morto por 3 dias, talvez eles pudessem voltar. But after 3 days, it's gone. Mas depois de 3 dias não poderia. Well, he was dead for 4. E ele já estava morto por 4 dias. Then they saw him rise. Então eles viram ele ressuscitar.
it's impossible for them. Era impossível para eles. It is impossible. E é impossível. Okay, but Jesus can do it. Jesus pode fazer. And so they believe. Então eles creram. They're like, man, this is it. This is the guy. Eles viram, sim, é ele, é o cara. This Jesus of Nazareth, he has to be the Messiah. Jesus de Nazaré, ele tem que ser o Messias. And the majority of them believe in Jesus. E a maioria deles ali creu em Jesus. Okay, but in every single group, this is what happens. Mas em todo grupo é isso que acontece. Jesus causes a division. Jesus causa uma divisão. That's what he does. É o que ele faz. He said, I came to bring the sword. Ele disse, eu vim trazer espada. Okay, and what happens? E aí o que acontece? Certain people got upset. Certas pessoas ficaram chateadas. Okay, and there's always someone who gets offended today's day and age, right? Sempre tem alguém que fica ofendido hoje em dia. Okay, I'm always talking about this because I don't want you guys to be those people. Eu sempre falo isso, gente, não sejam essas pessoas. Okay, it's like the worst thing ever to be offended by everything É a pior coisa do mundo ficar ofendido por qualquer coisa. because it's pure manipulation. Porque é manipulação pura. Okay, no, these guys they get offended at Jesus because he raised someone from the dead. E esses caras ali ficaram ofendidos com Jesus porque ele ressuscitou alguém. How dare he? Como ele ousa? And so they go and tell the leaders, E aí eles foram contar aos líderes. like, hey man, he raised someone from the dead. Olha só, ele ressuscitou alguém dos mortos. Go get him. Pega ele. It's like, what? What are you guys talking about? Como assim? O que vocês estão falando? Okay, you see there's some real mental instability going on Então, here. percebe que tem uma boa instabilidade mental acontecendo aí. Okay, now, why do they go? What is their motive? Então, por que eles foram lá? Qual era o motivo? I don't know. Não sei. Okay, we don't know exactly what it is, but it looks like that it's not good. A gente não sabe exatamente por quê, mas parece que não é bom. Okay, so they go to the Pharisees. Então, eles foram para os fariseus. And when you think that everyone is getting kind of crazy, it's just going to get worse. Aí quando você pensa que tá tudo, que esse pessoal tá meio maluco, piora. Okay, so look at verse 47 and 48. Olha o versículo 47 ao 48. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram a eles. Aí está este homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Okay, so they gather a council together. Então eles reúnem esse conselho. They're getting a group of the most elite rulers of the day. Eles reuniram esse grupo da elite dos governantes da época. Okay, and they're trying to devise a plan against Jesus. Então eles estão tentando fazer esse plano contra Jesus. Okay, now you might ask yourself, well, how do we know this? E aí você pode pensar, como é que a gente sabe isso? We had people on the inside. A gente tem gente inserida ali dentro. Okay, you remember there's a guy named Nicodemus. He was in chapter 3. Lembra que tem no capítulo 3 a gente vê esse cara Nicodemos, He's a member of the council. que é um membro do conselho. He's a Pharisee. Ele é um fariseu. He's on the inside of all this stuff. Ele tá lá dentro dessa coisa toda. So when John goes through and he asks Nicodemus, hey, what did they say in there? Então, quando João tá ali perguntando e tal para Nicodemos, o que aconteceu? Nicodemus, as an eyewitness, says, hey, this is what they said. Nicodemos, como testemunha ocular, pode dizer, sim, foi isso aqui que And aconteceu. then John writes it down and we have it. Então a gente tem João escrevendo isso e tá aqui. Pretty cool, right? Bem legal, né? Okay, so they gather everyone together Então eles juntaram todo esse pessoal and they say, what shall we do, for this man works many signs? e disseram, o que a gente vai fazer? Esse cara tá fazendo muitos sinais. Yeah, he's doing a lot of miracles. Sim, ele tava fazendo muitos milagres. And crazy miracles. E milagres bem loucos. Okay, not just like, I really hurt my arm and can you heal that? E nem só assim, tipo, não, eu machuquei bem o braço, pode me curar aqui. That's a miracle too. É um milagre, sim. But it seems like it's not quite in the same level as raising someone from the dead. Mas parece que não é bem o mesmo nível de ressuscitar alguém. And word is spreading about him. E a palavra se espalhou sobre isso. And these guys are saying, what are we going to do with this guy? E aí estão esses caras ali dizendo, o que a gente vai fazer com esse cara? Okay, can you see the hardness of heart? Dá pra ver a dureza de coração aí? Man, these guys are not looking and saying, wow, that's amazing. He raised someone from the dead. Esses caras não estão olhando do tipo, cara, isso é incrível, ele ressuscitou alguém. They're saying, what can we do to stop this man? Eles estão pensando o que a gente pode fazer pra parar esse cara. At no point do they ask the question, could it be that maybe, just maybe, this guy is the Messiah that we've been looking for? Em momento nenhum você vê passar pela cabeça deles ou eles expressarem, tipo, será que esse cara realmente pode ser aquilo que ele está dizendo? There's no sincerity of heart whatsoever. Não tem sinceridade de coração nenhuma ali. Okay, now, again, this is getting to the point where it looks like insanity. E isso vai chegando ao ponto de que parece insanidade. Okay, now, one of the things that I've perceived, and this is just my opinion. E uma das coisas que eu percebo, e isso é só a minha opinião, Okay, I want to make that clear. This is just my opinion, this next thing I'm going to say. eu quero deixar bem claro isso é só a minha opinião, o que eu vou dizer em seguida. But from my experience, which is not tremendous,
mas da minha experiência aqui não é tremenda. Okay? When I look at people who are insane, Quando eu vejo pessoas que parecem malucas, and I've been around a few, e eu já tive perto de algumas, what it looks like to me is extreme selfishness. o que parece pra mim é egoísmo extremo. And I've always said that there's a connection between selfishness and insanity. E eu sempre... Yeah. Eu sempre digo isso. Tem essa conexão entre insanidade e egoísmo. Now, in today's day and age, there's a problem for everything, right? Mas hoje em dia tem um problema pra todo mundo, It's certo? like, oh, he's schizophrenic. Ah, não, ele é esquizofrênico. Oh, he's bipolar. Ah, ele é bipolar. And now maybe they are, E sim, talvez seja. but maybe they're not. Maybe they're just really selfish. Mas talvez não seja, talvez seja só uma pessoa egoísta. And it's really hard to tell the difference. E é bem difícil dizer a diferença. Okay? These guys, are they insane? E esses caras aqui, então, eles são malucos? Or are they just super selfish? Ou só super egoístas? Because their behavior looks like both. Porque o comportamento parece as duas coisas. Okay? And that's what you're going to see when you're around insane people. E é isso que você vai ver se você estiver perto de pessoas insanas. Okay? And so you look at what they say. Então, olha o que eles dizem. Okay? They say, if we let him alone like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and nation. Eles dizem, se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Okay? They're worried about their power. Eles estão preocupados com, com o They're poder not, deles. they're not worried if Jesus actually is the Messiah that was prophesied about in the Old Testament. Eles não estão preocupados se Jesus realmente possa ser o Messias que tinha sido profetizado muitos anos no Antigo Testamento. They're worried about themselves. Eles estão preocupados com eles mesmos. Okay? And this is the way it always works. No one wants to give up power. E é assim que funciona. Ninguém quer abrir mão de poder. Nobody. Ninguém. So when people get it, they fight for their power. Então, quando alguém consegue, ele luta por esse poder. And then the people who don't have it, they're going to fight against it and say, no, you shouldn't have the power, we should have the power. E quem não tem esse poder vai lutar contra para dizer, não, você não tem que ter esse poder, eu quero ter. And that's what goes on politically, it goes on spiritually, it goes on in every single realm around the world. E é assim que acontece politicamente, espiritualmente e em cada reino desse mundo. Okay? And so this is exactly what's going on. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Okay? These guys are absolutely insane. Esses caras estão absolutamente Now, insanos. one of the things this reminds me of is Matthew 23. E uma das coisas que isso daqui me lembra é de Mateus 23. In Matthew 23, Jesus goes through several times and he says, woe to you Pharisees. Em Mateus 23, você vê Jesus ali várias vezes dizendo, ai de vocês, fariseus. Woe to you Sadducees. Ai de vocês, saduceus. Woe to you scribes and lawyers. Ai de vocês, escribas e mestres da lei. Why? Por quê? Because their hearts are so hard and they're so concerned about themselves Porque o coração deles está tão duro e tão preocupado consigo mesmo that they're not actually helping the people that they're supposed to be leading. que eles, na verdade, não estão ajudando as pessoas que eles deviam estar liderando. And God says, woe to you for that. E Deus então diz, ai de vocês por isso. Because there's going to be judgment coming against them. Porque vai haver julgamento sobre isso. Okay, now that's what I've said too about things that go on here in Brazil. E isso também eu já disse sobre coisas que acontecem no Brasil. Okay, we've had some real serious problems with corruption. A gente já teve problemas bem sérios de corrupção. Some of these guys are still getting away with it. E alguns desses caras até se livraram disso. Okay? Don't worry, God is going to judge every single one of them. Não se preocupe, Deus vai julgar cada um deles. Every single one of them is going to pay a price to God. Cada um deles vai pagar um preço para Because Deus. he put them in a position to serve the people and then they serve themselves. Porque ele colocou eles nessa posição de servir as pessoas, eles serviram a si mesmos. God doesn't look favorably upon that. Deus não opera favoravelmente a isso. Okay, now one of the things he says also in here, they talk about the Romans will come and they'll take away both our place and nation. E aí outra coisa que eles dizem é, então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. What is that? O que é isso? What is our place? Qual que é esse nosso lugar? I think what they're talking about is the temple. Eu acho que o que eles estão falando é o templo. Okay? Take a look here. Dá uma olhada aqui. Acts chapter 6, verse 13. Atos 6, versículo 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que disseram, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Okay? They refer to the temple as this place. Eles se referem ao templo como esse lugar. Okay? They do it again in chapter 21, verse 28. E de novo em Atos 21, versículo 28. Gritando, israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Okay? Again, they're referring to it as this place. Então, de novo, ele se refere aqui como a este lugar. Our place. Nosso lugar. And the temple sort of became like an idol to them. E o templo foi se tornando como esse ídolo para eles. Jesus talked about how they would swear by the temple. Jesus fala sobre como eles juravam pelo templo. Or swear by the gold on the temple. Ou juravam pelo ouro do templo. And he was just like, what is that? Don't do that. Ele dizia, tipo, o que é isso? Não faz isso. Okay? The temple was just a place of worship. It wasn't the place to worship.
O templo, ele era só esse lugar de adoração. Ele é um lugar para adorar. Okay? It's really an important distinction, right? É uma distinção muito importante. Now, the irony in all this E a ironia em tudo isso is that the Jewish leaders are concerned the Romans might take away their temple or destroy their temple, something like that. é ver os judeus, líderes desse tempo, preocupados que os romanos viessem tirar esse lugar, tirar, na verdade, a nação deles, ou derrubar o templo, alguma coisa assim. And that's exactly what happened about 40 years later in 70 AD. E derrubar o templo é exatamente o que aconteceu... 48? 70 AD. Foi exatamente o que aconteceu em 78 depois de Cristo. Okay? So this is a really serious thing. Sometimes our greatest fear we fight against, and that's what's going to happen. E isso é coisa interessante. Às vezes, os nossos maiores temores são alguma coisa que acabam acontecendo. Okay? Just surrender everything to Jesus, let him take care of it, right? Só renda tudo a Jesus e deixe Ele cuidar. Okay? That goes for your kids, it goes for your marriage, it goes for your job, everything. Surrender it to Jesus. Isso vale para os seus filhos, vale para o seu casamento, para o seu trabalho, tudo. Renda a Jesus. Okay, continue on. Verse 49 and 50. Então, continuando, versículos 49 e 50. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Okay, so Caiaphas speaks up. Então fala Caifás. Okay? He's the high priest. Ele é o sumo sacerdote. He's ali. important. Ele é importante. In Jewish culture, he's one of the most important, maybe the most important person. Na cultura judaica, ele era uma pessoa muito importante, talvez a mais importante. Okay? And what he says to them, he says, you know what, you guys know nothing at all. E aí o que ele diz é: vocês não sabem de nada. Okay? It sounds kind of rude to me, I don't know. Parece meio rude pra mim. Não sei. Okay? There are actually historical records saying that the Sadducees, he was a Sadducee, the Sadducees were kind of rude people. Mas há registros históricos até, e na verdade aqui ele é um saduceu, e tem esse registro dizendo que os saduceus eram um povo rude, sim. Okay? Now, I don't know if maybe in Hebrew, the way he says that actually isn't rude at all. Mas eu não sei se de repente em hebraico, que é o que estava dizendo aqui, talvez não fosse nada rude. But the translation seems kind of rude, right? Mas traduzido parece. But then what he says is really profound. E o que ele diz aqui é bem profundo. He said, do you not consider that it is expedient for us that one man should die for the people and not that the whole nation should perish? Ele diz: Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Okay? This is true. É verdade. This is very true. É bem verdade. And he's talking about Jesus dying for the nation of Israel. Ele está falando sobre Jesus morrer pela nação de Israel. That's why he came. Foi para isso que ele He veio. came to die on the cross. Ele veio para morrer na cruz. He came to die for the nation of Israel. Ele veio para morrer pela nação de Israel. Not just the nation of Israel, but specifically for the nation of Israel, yes. Mas não só a nação de Israel, mas especificamente por eles também. Okay? Sim. And so what he's saying is this is actually a prophecy that Caiaphas was giving. Então o que ele está dizendo aqui é, na verdade, uma profecia dada aqui por Caifás. Look at 51 and 52 as John explains this. Olha os versículos 51 e 52 de João explicando isso. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Okay, so he said he didn't say this by his own authority, Então diz aqui que ele não disse isso de si mesmo, but he prophesied it because he was the high priest. mas ele profetizou porque ele era o sumo sacerdote. It's kind of saying he didn't really understand what he was saying, É meio que dizer, ele não entendia o que ele estava dizendo muito bem. but God was using him anyway. Mas Deus o usou de qualquer forma. And this is really cool. Isso é muito legal. God is honoring the position that he created. Deus está honrando essa posição que ele mesmo criou. God created the high priest. Deus criou o sumo Okay, sacerdote. no one else did that. Não foi nenhuma outra pessoa. It was God. Foi Deus. And even though this man, Caiaphas, is not a man of God, E até mesmo esse homem aqui, Caifás, que não é um homem de Deus, he's still honoring him because he's in the position. Deus ainda o honra por causa dessa posição. And he used him, he gave him a word of prophecy. E usou ele dando essa palavra de profecia. That's pretty amazing, right? É muito incrível isso, né? Okay, now, one of the things we've talked about a lot here at Calvary E uma das coisas que a gente fala muito aqui na Calvary is that we as Christians, we are called to a life of submission, é que nós cristãos somos chamados para essa vida de submissão. which is totally contrary to everything we learn in society. O que é totalmente contrário a tudo que a gente aprende na sociedade. But we are called to submit on every single level. E nós somos chamados a nos submetermos em cada nível que existe. Okay? To our parents, Aos nossos pais, to husbands, maridos,
maridos, to bosses, chefes, to pastors, pastores, to teachers, professores, whatever. We are called to submit. o que for, nós somos chamados a nos submetermos. And what happens is we start to think that we're something important, that we don't need to listen if they don't tell us what we want to hear. E o que acontece é que a gente acaba se achando muito importante e aí a gente fala que a gente não quer ouvir se eles não disserem o que a gente quer escutar. That's not the way it works. E não é assim que funciona. Okay? You won't be required to be accountable for what they said. Você não vai ter requerido de você prestar contas sobre o que outra pessoa falou. But you will be required to give an account for everything that you did according to what they said. Mas vai ser exigido de você, sim, que você tenha agido de acordo com o que foi dito. Okay? One of the things we've said many times, rebellion is never from the Lord. O que a gente já disse aqui várias vezes, rebelião nunca é do Senhor. Never. Nunca. In no way. Em nenhuma forma. Okay? God does not like rebellion. That only comes from Satan. Deus não gosta de rebelião, só vem de Satanás. Okay? So, you have this man who is not a man of God, who is the most powerful person in all of Israel. Então, a gente tem esse homem ali que não era um homem de Deus e é um homem dos mais poderosos ali da nação de Israel. But people still need to respect him. E pessoas ainda precisam respeitar. And they still need to follow him. E que ainda precisam seguir. And even though he's not from God, God is still using him and he's prophesying through him. E então, ainda que ele não seja de Deus, Deus ainda está usando ele para profetizar. And he doesn't understand the end of what he's saying. E mesmo que ele não entenda o fim daquilo que ele está dizendo, God's going to use that and he's going to bring about the end that he wants, God wants. Deus usa isso tudo para trazer o fim que ele, Deus, quer. Now it's interesting because Caiaphas is going to prophesy again at the end. E é interessante que Caifás vai profetizar de novo mais para o final. Look at Mark chapter 15 verse 31. A gente pode ver em Marcos capítulo 15, versículo 31. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. This is when Jesus is up on the cross. Isso aqui era com Jesus lá preso já na cruz. The high priests are there. Tá lá o sumo sacerdote. And they're looking at him and look at this. He saved others, but he can't save himself. E eles estão ali olhando para ele dizendo: ele salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. This is so true. Isso é muito verdade. Because Jesus saves us up on the cross. Porque Jesus nos salva ali na cruz. But if he got down from the cross, he couldn't save us. E se ele desce da cruz, ele não pode nos So he salvar. can't save himself. Então ele não pode salvar a si He mesmo. cannot get down. Ele não pode descer dali. Otherwise, he misses the very purpose of why he came. Porque do contrário, ele deixa de cumprir o propósito exato pelo qual ele veio. To save the world from their sins. Salvar o mundo dos seus pecados. Man, that's awesome what he said. Cara, é incrível o que ele diz aqui. He's trying to mock Jesus and he's just speaking forth truth. Ele está tentando zombar de Jesus e ele só está declarando verdade. And if anyone understood what he was saying at the time, they'd be like, yeah, you're right. That's awesome. E se alguém pudesse entender o que ele está dizendo ali naquela época, ia dizer: sim, é isso mesmo, é verdade, incrível. Yeah, I mean, he's prophesying. The Lord is using this man who is not a man of God. Sim, ele está profetizando e Deus está usando esse homem que nem é um homem de Deus. Okay, now we see this several times throughout the Bible. E a gente vê isso várias vezes pela Bíblia. We see that he uses pagan kings. A gente vê que ele usa reis pagãos, Okay, we see that he uses slaves. ele usa escravos, We see that he uses people who are rebellious to him. ele usa pessoas que tinham se rebelado contra ele, He uses a donkey. ele usa um burro, um Okay, jumento. I mean, he uses all sorts of people that you'd be like, what? How does he use that person? Ele usa todo tipo de pessoas, e no caso até animal, e você olha e fala: cara, é essa pessoa? Okay, let's just say this. Então vamos dizer só isso. He's God. He does whatever he wants. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. And we just say amen. E a gente só diz Okay, amém. you want to use Caiaphas? Amen. Ele quer usar Caifás? Amém. Okay, you want to use another guy? Amen. That's fine. Quer usar outro cara? Amém, tudo bem. Okay, I mean, I see people like on TV, for example, Eu vejo pessoas na TV, por exemplo, and they do things. e eles fazem They coisas. you see people coming to their churches and getting saved. Tem gente que vai às igrejas deles e são You salvos. see people getting healed. Você vê pessoas serem curadas, But the things they're teaching are like an abomination. mas as coisas que esses caras estão ensinando são uma abominação. Okay, it's É horrible. horrível. And you're like, God, how do you use that guy? Você olha e, cara, Deus, como é que você pode usar esse cara? I don't know, but amen, he's using him. Eu não sei, mas amém, ele tá usando. Okay, so we don't question who God uses. Então a gente não questiona quem Deus usa. Okay, we just try to be the most useful for him A gente só tenta poder ser o mais útil para ele and let him work e deixar ele trabalhar, because he's God. porque ele é Deus. Okay, now one of the things it says in John's explanation, Então, e uma coisa que diz aqui na explicação de João, it says that it says that Jesus would die for the nation, but not only that nation.
É que diz aqui que ele profetizou que Jesus morreria pela nação judaica e não somente por aquela nação. Okay? But also that he would gather together in one all the children of God who were scattered abroad. Mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Who is that? Quem é esse? What's he talking about? De quem que ele está falando Okay? aí? We're talking about two different groups here. Está falando de dois grupos diferentes aqui. Okay. I'm gonna have to go out of order here. I messed up the order. Okay. Start off. Look at Zechariah chapter 13. Tá. Começando aqui, vamos dar uma olhada aqui em Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Okay, so here he talks about how there's going to be this fountain that's opened. Então, aqui ele está dizendo como ele vai usar essa fonte que vai jorrar. He says it's going to purify E diz que vai purificá-los and it's going to wash away e sins. que vai lavar os pecados. Okay, what is this? E quem é isso aqui? This is talking about Jesus. Está falando aqui de He's Jesus. talking about Jesus washing us with his blood that he shed up on the cross. Está falando sobre Jesus com seu sangue que ele derramou na cruz. Okay, through this purification, E através dessa purificação, he's going to do everything that he talks about in this passage. ele vai fazer tudo isso de que essa passagem fala. In John chapter 11, I Em mean. João capítulo 11. Okay, what is he going to do? Do que ele vai fazer? He's going to draw in the nation of Israel. Ele vai reunir, ele vai... desculpa, deixa eu só achar o texto aqui de novo. Desculpa. It's not in the passage. Ok. Ele vai morrer pela nação judaica Okay, and especially those who are scattered abroad. e também por aqueles que estão espalhados. Okay, look with me in Acts chapter 2, verse 5. Vamos dar uma olhada aqui em Atos capítulo 2, versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Okay, right here in this passage, what we see is this is the Feast of Pentecost. Então, aqui nessa passagem o que a gente vai ver é a festa de Pentecostes. Okay, all these Jews from all the nations have gathered together. Então a gente vê todos os judeus de todas as nações se reunirem ali. And what happens? E o que acontece? The Holy Spirit comes upon the disciples. Desce o Espírito Santo sobre os discípulos. There's about 120 of them, give or take. Tem 120. tem em torno de 120 deles ali, aproximadamente. Holy Spirit comes upon them, they begin to speak in tongues. Então desce o Espírito Santo sobre eles, eles começam a falar em línguas. They're speaking other languages. Eles estão falando outros idiomas. And all these people from all these different countries who are gathered together for this feast, E ali tem todas essas pessoas de povos diferentes, nações diferentes, juntos para essa festa. hear the disciples speaking. E começam a ouvir os discípulos falando. And they say, aren't these guys Galileans? Mas eles falam, mas esses caras não são galileus? But how is it that we're hearing the praises of God in our own language? E como é que a gente consegue ouvi-los louvando a Deus na nossa própria língua? And in the passage, it even talks about all the different nations that they came from. E a passagem ainda lista todas as nações das quais eles vieram. What happens? O que acontece? Peter stands up, preaches to this giant crowd. Pedro se levanta, prega para essa multidão ali. 3,000 people believe in Jesus. E 3.000 pessoas creem em Jesus. Man, that's awesome, Cara, right? isso é incrível. Okay, so what's going on? Então o que está acontecendo? Jesus is drawing in people from who are scattered abroad in all the nations. É Jesus reunindo as pessoas que estavam espalhadas pelas nações. But these are Jews. Mas esses são judeus. Jews who are scattered abroad. Eram judeus que tinham sido espalhados. Because there's Jews all over the world, Porque tem right? judeu pelo mundo inteiro. Okay, but then it goes deeper. Mas aí ele vai mais fundo. Okay? Remember a few weeks ago, we talked in chapter 10, verse 16. Lembra que algumas semanas atrás a gente falou sobre João capítulo 10, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. He says, there are others who are not a part of this fold. Ele diz, olha, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Okay, who's he talking about? De quem que ele estava The falando? fold that he was working with was the nation of Israel. O aprisco que ele estava falando ali era a nação de Israel. He says, these are my sheep. Então, essas são as minhas But he ovelhas. says, there's other sheep as well. E aqui ele diz, mas eu também tenho outras ovelhas. And those are most of us. E essa é a maioria de nós. Because most of us here are Gentiles, Porque a maioria right? de nós aqui somos gentios. Okay, either you're a Jew or you're a Gentile. That's it. That's how it works. Porque é assim, ou você é judeu ou você é gentio. Okay, and he says, I've got other sheep. Então, Jesus diz, eu tenho outras ovelhas. They're not of the same group Não são desse mesmo grupo aqui. because he's talking about Gentiles. Porque ele estava falando sobre gentios. Okay, well now this is getting pretty big. E aí isso aqui está ficando grande. Because it's one thing to say he's going to reach all of the Jews who are scattered across the nations. O que ele diz que
isso fosse alcançar todos os judeus espalhados pelas nações. Okay? But now when you say, no, but we're going to reach the Gentiles as well, who are the nations. Mas agora ele também está dizendo sim que isso também vai alcançar os gentios espalhados pelas nações. Okay? That's a whole other thing, right? E isso é uma coisa bem diferente. And this is what Paul explains in detail in the book of Ephesians. E é isso que Paulo explica em detalhes no livro de Efésios. Look at Ephesians chapter 1, verse 10. Olha aqui Efésios capítulo 1, versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. He says that he's drawing all things together in Christ. Ele diz que ele está convergindo, fazendo todas as coisas tenderem ao mesmo ponto em Cristo. Jews e Gentiles. Judeus e gentios. Then he explains it in more detail in chapter 2, verse 17 through 19. E ele explica em mais detalhe no capítulo 2, versículos 17 a 19. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. He talks about those who are far and those who are near. Ele fala daqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto. That's the Gentiles and the Jews. Esses são os gentios e os judeus. The Jews were close to God because they had the law of God. Os judeus estavam perto de Deus porque eles receberam a lei de Deus. They were the chosen people of God. Eles eram o povo escolhido de Deus. They knew the prophecies about the coming Messiah. Eles conheciam as profecias sobre o Messias. The Gentiles, Os gentios, they had no clue. eles não tinham ideia. They didn't know there was a Messiah. Eles não sabiam que existia um Messias. What's a Messiah? O que é Messias? Okay, but he's going to come, he's going to do something for them, but they have no idea. Ele vai vir, vai fazer alguma coisa por eles, eles nem sabem. These are the people who are far. Essas são as pessoas que ele fala que estão And he longe. said Jesus came and he drew those who were far and those who were near. Que Jesus veio então para atrair aqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto. And he makes us all one people in Christ. E aí ele torna esses só um povo em Cristo. Okay? And then what we see at the very end in the book of Revelation. E o que a gente vê também bem no final do capítulo 7 de Apocalipse, Okay? Look at chapter 7 verse 9. capítulo 7, versículo 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. He says there's this multitude that's there in heaven. Então diz aqui que tem essa multidão ali no céu, From every nation, tribe, and people group. de toda nação, tribo e grupo de pessoas. And they're there to worship God. Eles estão ali para adorar a Deus, Okay? From all over the world. do mundo inteiro. Okay? And that's what we see all throughout the Bible. E é o que a gente vê por toda a Bíblia. God calling people from all over the world. Deus chamando pessoas do mundo todo. In Matthew 24, when it's talking about the return of Jesus, Em Mateus 24, quando está falando ali sobre a volta de it Jesus, says that the gospel will be preached to all the nations. fala que o evangelho vai ser pregado a todas as nações. And then Jesus will come back. E aí Jesus vai voltar. Okay? So the gospel has to go out to every nation because we're going to have representation from every people group. Então o evangelho tem que ir a cada nação para que se tenha então um representante de cada povo, cada tribo, cada Okay? grupo. This is all under this prophecy of Caiaphas. E isso tudo aqui está sob essa profecia de Caifás. He has no idea what he's saying. Ele não tem ideia do que ele está falando But ali. man, it's O huge. cara é enorme. Jesus is going to die for the nation. Jesus vai morrer pela nação. And not just for the nation, but for the whole world. E não só pela nação, mas pelo mundo todo. And he's going to find all the children of God. E vai encontrar todos os filhos de Deus. From Brazil, from the United States, Do Brasil, dos Estados from Unidos, Zimbabwe, from China. do Zimbábue, da China, Okay? India, Russia, wherever. Índia, Rússia, onde for. He's going to take at least one from every people group and draw them in. Ele vai receber pelo menos um de cada grupo e trazer para ele. And he's drawing these people in to himself through his death and resurrection. E ele atrai essas pessoas para ele mesmo através da sua morte e ressurreição. Man, this is awesome, right? Cara, isso é maravilhoso. Okay, now, this is all the plot to kill Jesus. Então, esse daqui foi todo esse plano para matar Jesus. Okay? But now we're going to get in the second part. E aí a gente chega a essa segunda parte. And we're going to talk about how the Passover is arriving. We'll talk about why that's important. Então a gente vai falar sobre a chegada da Páscoa e por que isso é importante. Okay? Look at verse 53 and 54. Então ali do versículo 53 ao 54. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Okay, so again, these guys are so hard-hearted. Então, de novo, esses caras estão com o coração tão duro They're not looking and saying, wow, that's amazing. He raised someone from the dead. que eles não estão buscando o olhar do tipo, tá, esse cara é maravilhoso, ele ressuscitou alguém. They're just like, kill him. Eles só estão tipo, mata ele. We're going to kill him. We got to find a way to trap this man and kill him. A gente resolveu, vamos matar ele, vamos prender ele, vamos matar. Okay? Now,
Don't worry, this is all part of God's plan. Mas não se preocupe, isso tudo é parte do plano de Deus. Okay? In chapter 2 of Acts, where we just were, No capítulo 2 de Atos, que a gente acabou de ver, okay, Peter, in his sermon, says this in verse 23. Pedro, no sermão dele mais pra frente, diz isso aqui no versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e... Desculpa. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Here it talks about the sovereignty of God. Aqui ele está falando da soberania de Deus. Remember, sovereignty means that God is in control. Lembra que soberania quer dizer que Deus está no controle. He's all powerful Ele é and he's controlling. Ele é todo poderoso e ele está controlando tudo. So Caiaphas, him and his group, they're together. They're thinking that they're going to destroy Jesus. Então Caifás reunindo o seu grupo ali, eles estão planejando e pensando que eles vão destruir Jesus. They're thinking that they're going to preserve their power. Pensando que eles vão preservar o seu poder. And all of this is part of the plan of God. E tudo isso é parte do plano de Deus. Okay? What Peter said, this is Peter's words, E o que Pedro está dizendo aqui em Atos, palavras de Pedro, that Jesus was delivered by the determined counsel and foreknowledge of God. é que Jesus tinha sido entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. It means this is God's plan. Significa que esse é o plano de Deus. Caiaphas thinks he's real smart. Caifás se acha muito But espertão. we're going to take care of this problem. Não, a gente vai resolver o problema. And God's like, yeah, exactly, do it. E Deus está lá do tipo, sim, isso mesmo, faz. Because through that, then I'm going to bring about salvation for the whole world. Porque é através disso que eu vou trazer salvação para o mundo inteiro. And Caiaphas misses out on it, E Caifás deixou isso passar. as far as we know, right? Pelo que a gente sabe, pelo menos. Okay? I mean, he delivered Jesus. You got to think that he's probably dead, right? He's probably in hell. Ele entregou Jesus para a morte, então provavelmente ele foi para o inferno. Mas, Okay? But all this is to say God is in control. mas tudo isso é para dizer que Deus está no controle. And now Jesus knows that they're after him. E Jesus sabe que eles estão atrás dele. And so he goes up into the wilderness, Então ele vai para o deserto, this city called Ephraim. para essa cidade chamada Efraim. Okay? It's up in the north. It's north of Jericho. É bem lá para o norte, ao norte de Jericó, It's near the Jordan River. perto do Rio Jordão. And he's just waiting. E ele fica ali esperando. For what? Pelo quê? For the Passover. Pela Páscoa. Jesus can't stay there because they would arrest him and try and kill him then. Jesus não pode ficar ali porque eles querem prendê-lo para poder matá-lo. But he has to die during the Passover. Mas ele tem que morrer durante a Páscoa. Because the Passover is a picture of Jesus. Porque a Páscoa é essa imagem de Jesus. Every year they had this Passover, they would sacrifice the Passover lamb. Todo ano eles tinham a cerimônia da Páscoa onde eles sacrificariam o cordeiro pascual, o cordeiro da Páscoa. It was to remember their time in Egypt. Que era para lembrar o tempo que eles passaram no They Egito. took the blood of the lamb, they wiped it over and on the sides of their doors of their house. Em que eles pegavam o sangue desse cordeiro e passavam nas molduras das portas. So that God, when he saw that, he would pass over their house. E aí o anjo de Deus, vendo isso, passava pela casa deles. Because it was covered by the blood of the lamb. Porque essa ali estava coberta pelo sangue do cordeiro. Man, you guys see that? Dá pra ver aí? Man, this is crazy stuff. Isso aqui é bem louco. This is a picture of Jesus. É uma imagem de Jesus. Jesus is the Lamb of God. Jesus é o cordeiro de Deus. His blood is going to wash us clean. É o sangue dele que nos lava. And when the wrath of God, sorry. Aleluia. Sorry. Obrigado, Jesus. So, when the wrath of God comes to get us, E aí então quando a ira de Deus viria para nos buscar, it sees the blood of the Lamb, ela vê o sangue do cordeiro passes right over us, e passa direto para nós. and we continue on. E a gente continua. Okay? We're seen as pure, as holy, as righteous. Nós somos vistos como puros, como santos, como justos, Even though we're not. mesmo que nós não sejamos. But the blood of the Lamb covers us. Mas o sangue do cordeiro nos cobre. So Jesus can't die before the Passover. E Jesus então não pode morrer antes da Páscoa. But the good thing is it's coming. Mas a coisa boa é que está chegando. And this is the Passover where he's going to die. E é na Páscoa que ele vai morrer. And so he says, you know what, let's go hang out in Ephraim for a little bit. E aí então ele fala, não, tá, então eu vou ficar ali dando tempo. We'll minister to some more A people. gente vai ministrar para mais algumas pessoas. Okay? And then when the Passover comes, we'll make our big entrance. E aí então quando chegar essa Páscoa, a gente faz a nossa entrada. Jesus is going to come riding in on a donkey. Jesus vai entrar ali na cidade, subindo num They're going to be jumentinho. laying down their clothes and palm branches for him to enter in like a king. As pessoas vão cobrir o caminho com suas roupas e com palmas, com palmeiras, como
uma entrada de um rei. And they're going to be praising him. Hosanna, salvation in the highest. E vão louvá-lo, Hosana, salvação das alturas. He's coming in to die for their sins. Ele está vindo para morrer pelos pecados deles. Okay, so what happens after this? Então o que acontece depois disso? Okay, well, people go to Jerusalem. Sim, as pessoas vão para Jerusalém. Look at verse 55 and 56. Versículos 55 ao 56. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Okay, so they go up for this purification. Então, essas pessoas vão para essa purificação. This is totally normal. Isso é bem normal. Happened every feast. Acontecia para cada festa. Okay, now there are 3 big feasts that all of the male Jews were required to be at in Jerusalem every year. Então, tem 3 festas principais que todo homem judeu era exigido que participasse. Okay, as long as they were able to go, right? Desde que eles conseguissem ir. Okay, it was the Passover, Era a Páscoa, the Pentecost, o Pentecostes and the Feast of Tabernacles. e a Festa dos Tabernáculos. Okay, so they would go up there every year for these three feasts. Então, eles iam lá todo ano para todas essas 3 festas. But in order to get ready spiritually, Mas para que eles estivessem prontos espiritualmente, they would go through purification. eles tinham que passar por essa purificação. Okay? Sometimes this purification lasted a whole week. E algumas vezes essa purificação durava uma semana inteira. Sometimes it was just as simple as shaving your head and washing your clothes. E outras vezes era tão simples quanto raspar a cabeça e lavar as roupas. Okay? Kind of simple, right? Bem simples, né? Okay? This is what we saw Paul doing E é isso que a gente até vê Paulo fazer. in Acts 21, verse 23 through 24. Em Atos 21, versículos 23 e 24. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que raspem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. So, they're encouraging Paul to purify himself so that the Jews see him as a good Jew. Então, ali tem alguém encorajando Paulo para que os judeus possam vê-lo como um bom judeu. Why? Para quê? Because he was out with the Gentiles. Porque ele estava ali no meio dos gentios. He was ministering to the Gentiles. Ele estava ministrando aos gentios. And they thought, well, this guy, he's turned away from Judaism. Então eles estavam pensando, esse cara está se afastando do judaísmo. Well, that wasn't true. E não era verdade. He was just ministering to Ele Gentiles. só estava ministrando aos gentios. So the leaders of the church in Jerusalem said, hey, why don't you purify yourself Então os líderes da igreja em Jerusalém disseram, por que você não vai se purificar? and get ready for the feast just like everybody else? Se prepara para a festa como todo mundo. And so he did. Então ele fez isso. Okay? And then when the people saw him in the temple after he was purified, E aí quando as pessoas viram ele no templo depois dessa purificação, they attacked him, they tried to kill him. eles atacaram ele e tentaram matar. And that leads to Paul going to Rome and the long story, right? E aí isso leva a Paulo sendo levado preso em Roma e toda a história. Okay? But the main thing is, back in this passage, is that all the people are there purifying themselves and they're all talking. Mas a coisa toda é que nesse momento tem essas pessoas se purificando e no meio disso estão falando. That's what people do, right? Que é o que as pessoas fazem, They're né? like, hey, you think he's going to come? E aí, será que ele vem? You know, do you think he'll show himself? Você acha que ele vai se mostrar? You think the Pharisees are going to get him? Será que os fariseus vão pegar ele? Okay? And they're all whispering about it, right? Eles estão ali sussurrando essas coisas. Okay? Why? Por quê? Guys, look at the last verse, 57. Então, último versículo 57. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Okay, so they're like, hey, listen, if anyone sees Jesus, you tell us and we're going to arrest him. Então, eles estão ali tipo, se alguém aí vir Jesus, nos avisa pra gente prender ele. So everybody's kind of on edge, right? Então, meio que tá todo mundo ali encurralado. Okay, and so they're trying to see, like, do you think he's going to come? Do we have to report him? What's going to happen? Tipo, será que ele vai vir? A gente entrega? O que a gente faz? Okay, he's coming. Ele vai vir. He's going to come in a big way. Ele vai vir de uma forma bem grande. And they're going to arrest him, E vão prendê-lo. okay, after the feast. Depois da festa. Okay, and they're going to take him to be crucified. E vão levá-lo para ser crucificado. Okay, now this is important. Isso é importante. It has to happen. Isso tem que acontecer. There's no other way for our sins to be forgiven if he doesn't do that. Não tem nenhuma outra forma dos nossos pecados serem perdoados se ele não fizer And isso. this is the main mission of Jesus. Essa é a missão principal de Jesus. Okay, in order for him to accomplish verse 52, Para que ele possa cumprir o versículo 52, which is drawing all the children of God into him that have been scattered across the world, que é fazer convergir em si todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo, he has to die on the cross. ele tem que morrer pela cruz. Okay, now this is beautiful because we're getting to the point where we're talking about the purpose of his death, and then in 2 weeks we're going to talk about his death and resurrection, right? E é interessante porque aqui a gente está vendo o propósito da vinda dele e em 2 semanas a gente vê a morte e a ressurreição dele. Aqui. Okay, so we get to see the end, right? Então a gente vai conseguir ver o final. Né? Okay, so
This is the story of Jesus. Então essa aqui é uma história de Jesus. And one of the things we can see is that we can see the sovereignty of God through this. E o que a gente consegue ver aqui é a soberania dele em tudo isso. God is powerful. Deus é poderoso, He's in control. ele está no controle. Okay? Trust in him. Confie nele. Place your faith in him. Coloca sua fé nele. Okay? Walk out of here believing in Jesus. Saia daqui crendo em Jesus. Okay? Trusting in his death on the cross. Confie na morte dele na cruz. He is the Lamb of God who takes away our sins. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. All right, we're going to have another time of worship now, A gente vai ter outro tempo de adoração agora. and we're going to celebrate Jesus. E nós vamos celebrar Jesus. And whenever you're ready, E quando você estiver pronto, during this time of worship, durante esse tempo de adoração, go back and you can take communion vai lá atrás, pode tomar a ceia and remember the body and the blood of Jesus. e lembrar do corpo e do sangue de Okay? Jesus. Let's stand, let's worship the Lord. Então vamos levantar e adorar o Senhor.